É muito engraçado, porque recentemente eu fui gravar com o Zé me convidou para gravar com o podcast dele, e eu já tinha gravado com o Carol Pfeiffer, eu já tinha gravado com o filho dele, o Marcos Marques, já tinha gravado com o Sullivan, uma galera, e eu curto fazer podcast. E aí eu vou preparado para falar sobre dois assuntos que são os assuntos que mais me chamam para falar, sobre comunidade, tribo, como é que se monta uma rede, como é que se faz um member get member, e outro assunto muito forte que está sendo governança. Como é que você consegue colocar governança numa pequena e média empresa? Governança de uma grande empresa. E eu preparado para falar deste assunto. Resultado, o Zé só falou de pessoas, só de mente, só da minha vida. Eu falei, que coisa que interessa para a galera isso. Mas ele vai fundo. E quando eu cheguei para fazer o podcast com ele, o João Kepler estava saindo, quase chorando, né? Eu falei, João, o que aconteceu? Ele falou assim, esqueça negócio, que o Zé não vai abordar nada de negócio. Eu falei, agora que você me avisa, né? Podia ter me avisado um pouco antes. Mas é um querido. Eu fui ver o que ele estava bebendo aqui, gente. É o uísque disfarçado esse aqui, viu? Brincadeira. Bom, vamos falar de um assunto bem legal aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Não sei se todos me conhecem, mas vou passar rapidinho como é que foi minha carreira, porque que eu cheguei até aqui. Minha carreira foi pautada como executivo de multinacionais, né? Eu deixei a última multinacional, que foi a Natura. Acho que todo mundo conhece a Natura aqui. Quando a gente resolveu comprar uma empresa americana. A Natura, até então, ela tinha 44 anos de vida aqui no Brasil, uma empresa que, quando eu cheguei lá, tinham 400 mil consultoras, e quando eu deixei a Natura, ela estava com 1.200.000 consultoras, ou seja, é gente pra caramba vendendo cosméticos, né? Agora, você imagina, se você conseguir ter uma rede de pessoas falando de você, falando do seu negócio, no patamar de 1.200.000 pessoas. É bom ou é ruim para o seu negócio isso? É ótimo, né? Eu já vejo empresas já rompendo o faturamento anual de 100 milhões com 1.000 pessoas na sua rede. Então, quando você começa a perceber que esse é um canal poderoso e que quando chegou a internet, esse canal estava fadado a morrer, né? Todo mundo falava assim, acabou a estratégia. A Natura já tinha aberto o seu capital, as ações estavam caindo com a necessidade de agora não temos mais a venda porta a porta. Não era isso que todo mundo falava? Acabou a venda porta a porta, depois chegou a internet. E ela só foi transferida na venda clique a clique. E naquela época, a Avon queria comprar a Natura. Olha que engraçado, uma empresa americana, como sempre acontece, quer comprar uma empresa brasileira. E nós, até lembro que quando surgiu essa conversa, a gente foi bem humorado para a imprensa, né, para fazer uma propaganda sobre o assunto, e todo mundo falava que a Avon ia comprar a Natura, a Avon ia comprar a Natura, e a gente colocou na primeira página ou nas principais páginas das revistas de moda e de beleza. Dizem que a Avon quer comprar a Natura. Nós recomendamos começar com o nosso batom, que é melhor do que o deles. De uma forma para mostrar qual o posicionamento que nós temos. Então, você precisa ter posicionamento claro, que o Zé falou muito aqui, e saber o que você está fazendo com o seu canal de vendas. Quando tudo aconteceu e a Natura comprou a Avon, todo mundo ficou pasmo, porque como uma empresa brasileira consegue comprar uma empresa americana? A gente já estava no México, todos os países latinos, a gente só não conseguia ficar na Venezuela, por um fator que vocês já sabem, né? A gente entrou e saiu. E olha que engraçado o poder público, como interfere no poder privado, né? Quando a gente entrou na Rússia, na Ásia, a gente não conseguia entrar nos Estados Unidos. E nós entramos nos Estados Unidos adquirindo empresa. Então, se você hoje... Por que eu estou falando isso? Se você hoje pensa em expandir organicamente, é legal. Mas pensa também como é que você pode expandir comprando o seu concorrente. Esse é um fator importante de você ter como crescimento do seu negócio. Esse é um assunto que a gente vai falar, de construção de comunidade. Eu vou falar como que você constrói uma comunidade para o seu negócio.
E serve para qualquer negócio, gente. Qualquer negócio. A primeira pergunta que me fazem é, eu tenho um negócio, será que eu consigo colocar o canal de vendas do meu negócio para member get member, para porta a porta? Agora, vamos deixar de falar porta a porta, vamos falar clique a clique, que é onde acontecem as vendas. Para qualquer negócio, você pode ter um grupo de fãs, de pessoas para falar do seu negócio. E um outro assunto, que é um assunto de governança corporativa. Como é que eu consigo colocar governança corporativa numa pequena e média empresa? Aqui todo mundo é pequeno e médio, certo? Certo? Ótimo. E vamos começar com governança corporativa. Essa história de governança, ela veio e está muito enraizada nas empresas de capital aberto. Capital aberto é obrigatório você ter governança corporativa através de conselho de administração. O conselho de administração, por si só, é uma obrigação de empresa de capital aberto, onde você precisa ter pessoas que vão administrar e controlar a sua empresa. Olha só, administrar e controlar. No capital aberto, normalmente o acionista maior põe o seu conselheiro para poder administrar e olhar nas reuniões de conselho de administração. Qual a grande diferença do conselho de administração e do conselho consultivo para a pequena e média empresa? Primeiro, a grana que você investe aqui. Ano passado, a Natura investiu 78 milhões de reais para pagar para os seus conselheiros. É uma grana, né? Uma boa grana. Em segundo lugar, veio a Ambev, com 65 milhões, e assim sucessivamente. O que mostra isso? Que o conselho de administração está lá para usar a mente das pessoas que estão ocupando certa cadeira. Então, presidentes de outras organizações são conselheiros das organizações. Eles trocam isso. E tem o consultor independente, que é aquele que estudou para ser governante, governa a empresa e controla ela. Governança, ela é infalível dentro de uma organização? Claro que não. A gente viu a última notícia de Americanas, né? Que, aliás, os conselheiros podem até ser presos junto com seus diretores e tudo mais, e outros casos que a gente viu nos Estados Unidos acontecendo. Por que você tem governança, que é para controlar e administrar, e ainda tem esse tipo de problema? Mas isso é anomalia do negócio, e quando é anomalia a gente não discute, tá bom? Vamos falar o que é o processo ideal para a governança. Como que uma empresa pequena pode se beneficiar com governança, então? Se uma empresa grande investe 1, 2, 3, 4 milhões de salário para os seus conselheiros, mais o bônus do resultado positivo que aquela empresa deu. Como é que uma empresa pequena pode se beneficiar? Tendo metodologia diferente. É para mim, você deve estar se perguntando, ter esse lance de conselheiro? Sim, é para você. Ter um conselheiro na sua empresa é mais barato do que ter um consultor. Lembrando que, conselho, ele vai ver estratégia da sua empresa, longo prazo. Ver tático da sua empresa, como é que você executa. E nunca operacional. Então, é sempre estratégico, às vezes tático, nunca operacional. O conselho tem essa definição. E, às vezes, a pequena empresa pega um conselheiro, paga uma bala de grana para ele, para pegar a expertise dele para ocupar certa cadeira e quer que ele entre na operação. Aí, contrata um consultor, uma consultoria, muito mais fácil. Porque esse conselho é o conselho para ver a sua empresa na perenidade. E não é para ver o que você está fazendo hoje sobre a sua estratégia do dia seguinte. Conselho também, muitas vezes, as pessoas me ligam e falam assim, eu preciso de um conselheiro aqui. Eu falei, o que você precisa? Ah, eu preciso apagar um incêndio. Então, não é conselho. É qualquer coisa menos conselho. Porque o conselho, de novo, vai mirar você num posicionamento ideal para você ganhar mercado. O conselho administrativo, ele é deliberativo. Eu vou falar só esse lance conceitual, depois a gente entra no que você pode fazer amanhã na construção de comunidade e tribo do seu negócio, tá? O conselho de administração, ele é deliberativo. O que significa ser deliberativo? Ele decide. Por isso que um conselheiro, quando faz um conselho de administração, ele tem um contrato, que se a decisão do conselho der prejuízo para a empresa, ele sofre responsabilidade sobre aquilo, inclusive pelos bens dele.
Como o conselho ou o conselheiro não vai colocar os bens a favor da decisão dele, que pode ser uma decisão errada, tem seguro para conselho. Então, sempre a gente se protege, né? Sempre tem isso. No conselho consultivo, ele não é deliberativo. Quem decide é o dono do negócio. O conselho consultivo dá orientação e diretriz, mas a decisão sempre é do dono. O que acontece na vida prática? O dono vira para mim e fala assim, se fosse você, que decisão você tomaria? E eu respondo, se fosse eu, estaria no seu lugar, não estaria como conselheiro aqui. Então, é normal o conselheiro cair em armadilha de entrar para o operacional, e aí por força do dono da empresa ou dos sócios, e é normal para o conselheiro tomar decisões pelos sócios ou pelos donos. Então, fiquem atentos a isso. Se vocês tiverem evolução de ter conselho na empresa de vocês, pensem sempre que o conselho é uma decisão estratégica e tática. Outra coisa importante de conselho, para que serve? É só para direcionar? Eu já sei o meu futuro, já sei onde eu posso ir. Primeiro, é para você ver uma visão externa de quem não conhece do seu negócio, ou de quem conhece do seu negócio, mas tem uma visão de experiência externa. É bom você romper essa bolha. Nós, empresários, a gente fica na nossa bolha fechadinha e a gente fica só vendo o nosso umbigo. A gente precisa disso que vocês estão fazendo agora. Ter informações externas para romper aquela bolha. Rompeu aquela bolha, você sabe o que vai fazer com o assunto. Agora, você precisa, a todo momento, ficar estourando essa bolha, porque é normal a gente se fechar hermeticamente. Agora, você deve estar respondendo mensagem de problema da sua empresa. Se tiver, está errado, porque você está no tempo agora de se capacitar. E se você não tem esse tempo de se capacitar, provavelmente você vai ter dificuldade de gerir a sua empresa. Romper a bolha é ver visões de outras pessoas. O conselho independente vai te mostrar. Esta é a visão que você precisa ter, isso que você precisa organizar dentro da sua empresa. E essa história de você ter um conselho também para ajudar você a comprar e vender empresas, né, ou M&A, qualquer outra coisa, é o que mais está sendo requisitado hoje. Quando eu chego numa empresa, às vezes eu pergunto, o que você quer da sua empresa? O empresário liga e fala, o empresário vira e fala, eu quero vender a minha empresa. Não precisa levantar a mão se você quer vender a sua, mas você pode deixar a sua também para o seu neto. Não tem problema, é você que decide. O que eu quero fazer? Você precisa vender a sua empresa? Então, a estratégia de negócio para quem quer vender um negócio é diferente. Eu quero ter apenas um sócio. A estratégia para quem está captando sócio também é diferente. Eu quero deixar a minha empresa para os meus netos, meus filhos. A estratégia é diferente. Então, para cada tipo de decisão ou de objetivo da sua empresa, você precisa ter estratégia diferente. Não adianta você fazer tudo para todos. Vamos tocando, vamos vendo, e de repente a gente pode ter uma proposta, pode vender. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Eu fui sócio do Carlos Wizard de Martins. Quando eu deixei a Natura, a gente montou a Aloha. A Aloha, acho que vocês conhecem também, é uma empresa que vende óleos essenciais. A gente trazia de todo lugar do mundo. Aqui no Brasil, a gente implantou uma tribo para vender óleos essenciais. E ele tinha acabado de vender o Grupo Multi. O Grupo Multi eram todas as escolas Wizard. O Wizard, Yes, Microcamp, ele tinha comprado do Semenzato lá a Microlins. Ele estava navegando, uma naturalidade, ganhando seu dinheiro, estava tudo certo, né? Fazendo franquia de serviços, estava tudo certo. Quando chegou uma proposta da Pearson, falou assim, nós queremos comprar sua rede, o Grupo Multi. Primeira resposta que ele deu é, não quero vender. Porque ele estava fazendo um negócio para a família dele. Ele tem 6 filhos, ele estava querendo deixar que os filhos tomassem conta. Não quero vender. Aí a Pearson, você não vai querer nem ouvir a proposta? E aí eles puseram na mesa o valor de 2 bilhões de dólares. Na época que o dólar estava 1 para 1, né? Dá até, imagina, dólar 1 para 1, 2 bilhões de dólares. E ele fez o que com a empresa? Vendeu, claro, né? Eu daria até de lambuja outras coisas para ele, assim, por 2 bilhões de dólares no cash. Aí, olha que interessante isso. Quando ele foi comunicar, ele foi comunicar a venda para a família, reuniu a galera, sentou na mesa, jantar especial com o papai, 6 filhos vindo, tinha filho pequeno, médio, grande, né? Chegou lá, ele falou, Jacobelli, sentei na mesa e fui dar boa notícia para a galera. Vendi a minha empresa por 2 bilhões de dólares. Anunciou, todo mundo no jantar,
O filho mais velho falou, e agora, papai, onde a gente vai investir a grana? O mais novo falou assim, papai, você vendeu a sua vida? Olha que soco no estômago. Por que que o filho mais novo falou isso para ele? Porque ele ficou o dia inteiro, meses e anos, falando que a empresa era a vida dele. E o contexto emocional da empresa com a vida sua faz você não fazer o negócio que precisa ser feito para poder virar a chave. Virar a chave como o Elon Musk virou, como o Wizard virou, como o Janguier virou, porque você tem um contexto emocional muito grande. Então, a dica, primeiro, o conselho ele vai profissionalizar a sua empresa, vai tirar esse contexto emocional da sua empresa. Eu já participei de reunião de conselho, onde a gente ia vender uma empresa. Por 300 milhões de reais, a gente achou um fundo, o fundo ia comprar. E até falava com o Spaziani sabe muito bem dessa história, que a gente faz reunião de conselho numa empresa onde a gente é sócio. O Spaziani também é conselheiro lá, e eu contei essa história na reunião. A gente conseguiu um fundo para comprar uma empresa. Comprar, não é para ser sócio, para comprar. Ele queria adquirir a operação toda, 300 milhões de reais. E aí era uma empresa familiar, como 78% das empresas hoje no Brasil são familiares. Está tudo certo, não tem nada errado. Na mesa, já com o contrato pronto, advogado de um lado, advogado do outro, chama quem fundou a empresa e os filhos, que os filhos queriam vender. Mas quem fundou a empresa estava naquele negócio, será? O que a gente vai fazer com 300 milhões? É muito pouco, perto de uma vida. É muito pouco perto de uma vida toda. Eu coloquei o tijolinho nessa empresa, eu suei, eu trabalhei anos a fio. 300 milhões é muito pouco, porque não tem preço para a sua vida. Pois bem, na sala de reunião, a gente pronto para assinar, a proprietária, que precisava assinar, senta na cadeira, debruça na mesa e começa a chorar, dizendo que não queria mais vender. Eu fiquei com uma raiva. Porque eu ganhei a comissão daquela venda, né? Eu comecei a vender, comprar e vender empresa, está fazendo parte do meu negócio. Eu fiquei com uma raiva, que eu falava, pelo amor de Deus, e ela não vendeu os caras. E eu perdi a credibilidade com o fundo, que o fundo falou, pô, veio até aqui, e a mulher não deixou, porque a gente faltou alguns mecanismos, que agora eu aprendi, de como fazer com que essas coisas não aconteçam na última hora. E poderia acontecer com o Wizard, quando ele recebeu o cheque de 2 bi, se o cheque fosse um pouquinho menor, talvez, porque o contexto emocional da empresa era a vida dele. Então, preste atenção. Meça o contexto emocional que está na sua empresa. Ela não pode ser a sua vida. Estão comigo aqui? Tudo isso só para falar que a gente vai ter o nosso prazo de vida e a empresa também tem o prazo de vida dela. Então, a gente tem que entender esses momentos para você saber qual é a hora de você deixar a sua empresa e qual é a hora de você acelerar a sua empresa. Agora, a gente está falando só de começo, não é hora de você deixar a sua empresa não, viu, pessoal? Mas essa hora vai chegar, e se você receber um cheque legal e uma proposta legal, não deixe o contexto emocional abalar esse negócio, porque você pode fazer negócios muito maiores do que isso. Estão comigo? Outra coisa é quando você abre capital. Nos Estados Unidos é muito mais fácil abrir capital para pequenas e médias empresas. Essa onda vai chegar aqui no Brasil sem ser controlada pela Bolsa, então a gente fique atento a isso. A gente já tem esse movimento acontecendo, mas ele é muito ainda blindado por algumas empresas. A rede de conexão tem que ser muito forte para você fazer isso. Tem muito hoje sociedade particular, tem muita coisa que a gente deixa de olhar, mas você pode fazer captação de recursos para a sua empresa de formas diferentes. E a governança ajuda você a captar recursos, porque quem vai colocar dinheiro fala assim, quem é o dono da empresa? Fulano. Quem são os diretores? Esse. Quem que está na governança? Quem são os conselheiros? Quem está ajudando essa galera? É aí que faz a diferença. Eu brinco e falo assim, você não vai investir num token ou numa criptomoeda se você não sabe o histórico das pessoas que criaram isso. Porque tem gente perdendo dinheiro, achando que vai ser uma Bitcoin, um Ethereum, porque quem está por trás de todas essas coisas de sucesso também tem uma história de sucesso. Então, é importante você ver a história de sucesso de quem está fazendo o negócio com você. Quando o investidor vem e fala assim, quem está aí como conselho? Quando você investe numa empresa através da Bolsa, quando você compra ações, você fala assim, quem são os conselheiros? Quem é o dono dessa empresa?
Tanto é que qualquer outro empresário que fala que vai investir num negócio aqui e acolá, as ações ou sobe ou desce, que nem uma loucura que a gente está vendo agora na internet, né? Sobre conselho, alguém tem alguma pergunta? Que agora eu vou entrar, como é que você constrói tribo? Eu tenho 20 minutos para mostrar para vocês como é que você, a partir de hoje, consegue ter gente na sua empresa falando bem de você, vendendo seus produtos ou serviços. Pode falar. majoritariamente possui conselhos consultivos quando da escolha de ter um conselho. Acho que não faz tanto sentido, né, nesse tamanho de empresa, o conselho administrador, por exemplo, ser o tomador de decisão. A partir do teu conhecimento, o que você sugeriria na composição, configuração de um conselho consultivo, por exemplo, para uma empresa de 4, 5 anos, que está faturando as primeiras dezenas de milhões de reais, mas que precisa dessa inteligência e estratégia, por exemplo, de outros fundadores, de pessoas que já passaram por esse movimento de expansão, de escalada, para continuar crescendo. Como você configuraria isso? Você seria extremamente técnico e tentaria simplesmente trazer os melhores especialistas? Você faria algo mais, um pouco mais relacional? Você priorizaria pessoas que têm um pouco mais de identificação com o negócio, que você já conhece previamente? Não seria extremamente profissional, 100%, né? Seria uma decisão também de pessoas que, em alguma medida, se identificam com o negócio, você se identifica com elas, porque tudo isso faz parte de uma configuração X ou Y, né? Boa. Primeiro que é isso mesmo, conselho de administração para grande empresa, preferência de capital aberto. Já tem um faturamento X, porque o conselho que está lá, ele é deliberativo e o valor dele é muito maior monetariamente. Agora, o conselho consultivo, qual o papel do conselho consultivo? E aí a sua pergunta é, eu quero montar um conselho consultivo na minha empresa e quem eu convido? Então, primeiro ponto, você tem que pensar qual cadeira você precisa para ocupar aquele papel de conselheiro. O que são as cadeiras? Às vezes você está precisando de tecnologia, então você traz um conselheiro que conheça muito ou que tem experiência em tecnologia. Às vezes está precisando de expansão, internacionalização, você traz um conselheiro que conheça bastante disso. Às vezes está precisando de vendas e canal de distribuição, você traz um conselheiro especializado nisso. O que eu recomendo para uma empresa pequena e média de conselho? Eu recomendo de 2 a 3 conselheiros, não mais do que isso, porque você não vai ter capacidade de bancar os conselheiros, porque ele vem com uma bagagem tremenda. Agora, uma coisa eu falo isso nesses podcasts que eu gravei, que muita gente ignora. Quando o conselho ocupa uma cadeira na sua empresa, estou falando agora tanto o administrativo quanto o consultivo, ele traz junto com ele, além de todo o conhecimento, de tudo que tem que ser feito, de tudo que ele aprendeu, de todas as armadilhas que ele caiu, de todo o que ele trilhou, ele traz consigo a sua rede de relacionamento, que é aí que tem o valor, é aí que está a grana. A rede de relacionamento que vai fazer a diferença entre o conselheiro que é bem conectado, que fala assim, talvez eu não tenha resposta para um problema que a gente precisa resolver aqui de conselho, mas eu sei quem tem. A gente faz isso muito, né, Marcelo? Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não tem, pega o telefone e conecta com quem precisa conectar. Então, lembre-se disso, quando você tiver que contratar um conselho consultivo, um conselheiro, contrate um conselho. Primeiro, que a cadeira seja adequada para ele. Segundo, que a rede de relacionamento dele seja grande, seja importante para o seu negócio. Pode perguntar. No administrativo, normalmente é mais na própria diretoria da empresa e pessoas que estão ali mais dentro do negócio. No conselho de administração, a diretoria não faz parte do conselho. Aliás, o conselho demite e contrata diretores e presidentes. Olha que interessante isso. Diferente do conselho consultivo. A diretoria da empresa de conselho de administração ela é convidada a participar de conselhos, como o CEO também. E no consultivo? No consultivo, como a decisão está no nome dos sócios, quem manda e quem dispensa e contrata os sócios
são os donos, né? Os sócios não, os diretores são os donos, são os sócios. O conselho consultivo, ele pede orientação de conduta, mas ele não decide demitir um CEO. O conselho de administração decide demitir um CEO. Lembra do caso da Apple, né? O fundador foi demitido pelo conselho. E é assim que funciona o conselho de administração. Agora, o conselho consultivo, que é o que a gente está falando aqui, a decisão sempre fica na mão dos donos, com orientação dos conselheiros. Que caminho a gente vai? Ou até mesmo para demitir ou contratar outras pessoas. Usar a rede de relacionamento e o conhecimento dele para poder alcançar um novo nível para a empresa. Lembra, conselho consultivo, ele pensa a longo prazo, só estratégico e tático, e nunca operacional. Então, ele não vai, você nunca vai esperar de um conselheiro, você vai pagar caro para ele se fizer isso. Você nunca vai esperar de um conselheiro que ele execute o trabalho do CEO. Nunca. E, às vezes, o dono da empresa quer isso. Ou você já fez, você já foi CEO. Porque, normalmente, quem é conselheiro de empresas já foi CEO de empresa, já foi dono de negócio. Então, ele sabe onde pega. Então, você não quer executar, e aí é um tiro no pé. Porque você está pagando uma reunião que acontece uma vez por mês, e a dinâmica, às vezes, são mais reuniões, para o nosso caso aqui, para um cara que só vai dar orientação, ele não vai fazer. Você ia fazer outra pergunta? Não, eu queria entender melhor isso aqui, porque realmente o ideal, então, é que tanto no administrativo quanto no consultivo sejam pessoas externas. Que a gente chama de consultor independente. Os executivos, eles participam para poder prestar contas para o conselho. Então, eu tenho reunião de conselho que a gente vai falar só do financeiro. Então, quem é? Entra o diretor financeiro, né, o CFO, e vai falar as informações. E com as informações, tanto os sócios, quanto o CEO, quanto o conselho, vai tomar as decisões que precisam ser tomadas para a empresa crescer. Precisamos de captar recursos. Um exemplo. Aí o conselho, junto com os sócios, tem a responsabilidade melhor de captar recursos. Para onde? Vai para fundo, vai para banco, vai para sócio. Para que recurso a gente vai buscar? Tem uma pergunta aqui, ó. A gente, quando quer contratar um gerente, a gente recorre ao RH. E se eu quiser contratar um conselheiro consultivo, aonde eu recorro? Então, tem empresa já, boa pergunta, porque tem empresas especializadas já quando a gente fala de contratação de executivos, que já estão entrevistando conselheiros. Bastante legal. hoje. Hoje já tem muita coisa. Aliás, eles fazem contratação de conselho de administração, mas você consegue achar. Eu acho que na sua rede de relacionamento, talvez você possa convidar umas pessoas que você entenda que possa ser seu conselheiro, como conselheiro. Mas, do conselho, e isso é importante, pegar a sua pergunta, conselheiro não é dar dica. Muita gente acha assim, conselho, o cara vai aqui, vai dar os pitacos. Não, ele é, de novo, uma metodologia colaborativa para administrar e controlar a sua empresa. Então, tem que ter método? Tem que ter método. Tem que ter método de reunião, tem que ter método de governança. Ele é colaborativo por quê? Porque quanto mais profunda a discussão, melhor para a sua empresa. Tem que ser porrada, tem que ser vai, não vai. A gente está fazendo um spoiler aqui, a gente está com um programa de TV que a gente vai lançar falando sobre conselho, onde a gente só não definiu qual é a emissora ainda. Então, estou negociando com algumas. Onde eu vou ter os meus amigos conselheiros e a empresa pequena e média vai trazer o seu problema numa mesa de conselho, onde tem o nome provisório de mesa de conselho, onde a gente vai resolver o problema da empresa naquele momento. Então, vem o empresário e fala, estou com esse problema. Aí, só conselheiro, parrudo, nego pesado, para bater forte, porque aí a gente vai ter que aprofundar a discussão. Não existe conselho sem conversa corajosa. Lembra disso, conversas corajosas. Você já fez isso com os seus funcionários ou colaboradores? Ou com o sócio? Para ter conversa corajosa, precisa ter uma boa dose de coragem. Boa dose de coragem, você aprofunda o relacionamento. Quantas decisões a gente teve que tomar de conselho que a gente não queria tomar? Porque tinha que entrar porque o conselho também quer procrastinar quando o perrengue é grande, né? Mas a gente teve que ter conversas corajosas e tomar decisão. Faz parte do conselho. O conselho é uma fábrica de decisões. Você imagina você estar reunido mensalmente com a galera para ajudar você a tomar decisão. Conselho é uma fábrica de decisões. Legal?
Pode ajudar no seu negócio? Pode. Mas agora eu só tenho 10 minutos para falar da tribo, da comunidade. E o conselho era só para poder... Você quer fazer uma pergunta? Vamos lá, ó. Como é que monta uma tribo? Como é que você consegue sair de um patamar de 400 mil pessoas para 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200? Como é que você constrói gente para falar do seu negócio? Como é que você faz isso? Primeiro, então, eu vou falando, vocês vão anotando, tá? Porque eu não trouxe flip chart, nada aqui, para deixar bem dinâmico. Primeiro ponto, vamos conceituar por que as pessoas ficam com você na sua empresa. Conceito, primeiro, 3 pilares importantes. Ela tem que pensar assim, imagina pessoas indicando o seu negócio ou vendendo para você. São pessoas vendendo para pessoas, member get member, ok? Contexto, a internet, cada vez mais caro você ter um lead qualificado, sim ou não? A internet, grana que você põe lá no Meta e fala assim, onde está indo o meu dinheiro? Porque só está vindo leaders, não estão entregando. Estão vivendo isso hoje? Bastante, né? Depois da medida provisória, piorou. Você tinha 100, 200, 300 leads, você está tendo 20, 10 leads, com problema de informação. Você colocar todo o seu patrimônio de estratégia de captação de novos clientes através da internet é legal? Mas não pode ser só através dela. Você colocar todo o seu patrimônio através de tráfego pago e orgânico mas se depender dela, está construindo um império num terreno alugado. E quando pegar o terreno, você está perdido. Então, qual é a melhor estratégia para você, empresário? Omnichannel. O que é Omnichannel? Vários canais. Vários canais não significa você ter multicanalidade. E qual a diferença? Eu vou bem rápido agora, tá, pessoal? Posso acelerar? Velocidade 2? Vamos lá. Omnichannel, multicanalidade. A diferença, multicanalidade é quando você tem vários canais vendendo seus produtos e serviços. Eu tenho varejo, eu tenho franquia, eu tenho internet, eu tenho um monte de canal. Omnichannel, quando você vende todos esses canais e coloca o consumidor na frente, o consumidor no centro. E qual a diferença? Na prática, o Omnichannel. Vou numa loja de varejo, quero comprar uma televisão. Pergunto para o vendedor, quanto custa a televisão? Ele fala X. A primeira coisa que você faz pega o celular e olha o preço que você precisa da TV. Não é isso que você compara? E você vai comparar em outra loja? Não, você não vai ser cruel com o vendedor. Você vai comparar na mesma loja, né? Você fala assim, está aqui a mesma loja, a mesma TV, é commodity a TV, é commodity, a mesma marca, a mesma polegada, tudo igualzinho. E você fala para o vendedor, olha isso aqui, na internet está mais barato do que aqui. E o vendedor despreparado vira e fala o que para você? O vendedor despreparado fala assim, mas na internet não tem um ar-condicionado que tem aqui, mas na internet não tem o meu atendimento, mas na internet... E eu falei, e o que eu tenho a ver com isso? Você quer passar o seu custo para mim? Eu quero, se o produto é commodity, comprar pelo menor preço o mesmo produto, correto? Então, primeira estratégia, saia do commodity, senão ele vai te comparar. Segunda, isso não é omnichannel, isso é multicanalidade. Omnichannel é quando eu compro pela internet e retiro na loja. Ou eu compro na loja e mando entregar pela internet. E dane-se, o centro de quem decide é o cliente. Pensa sempre nisso. O cliente está decidindo por onde compra, é multicanal, é omnichannel. O cliente não decide por onde compra, é você que fala goela abaixo, você tem que comprar por aqui, você está na multicanal. Agora, se você está no monocanal, aí você tem que correr. Use a estratégia de omnichannel, a evolução do multicanal. Primeiro ponto. Segundo, quando a gente fala de omnichannel, você tem vários canais que você pode vender o seu produto. O mais conhecido que a gente tem hoje é a internet. Legal, eu sei com quem eu vendo, para quem eu vendo, eu conheço o meu avatar, o meu persona, mando o cara do tráfego, põe dinheiro. Quando isso vai parar? Nunca. Quanto mais dinheiro, menos cliente vem. Quanto mais dinheiro, menos cliente vem, e você fica partindo do zero a cada campanha que você faz. Isso é saudável? Claro que não. Não é saudável, e uma hora você vai ter o soluço. E quando você tem o soluço de alguma coisa acontecendo, o WhatsApp saiu do ar e você só tem o canal do WhatsApp vendendo, você ficou sem faturamento aquele dia. Alguém já viveu isso? Não é?
sai o metaverso, inventa alguma coisa que você colocou todo o seu patrimônio na captação de recursos e leads lá, e aí tem um problema lá, ou a entrega não está sendo legal. É bom isso? Então, o que eu quero mostrar para vocês, existe um outro caminho. Não estou falando para abandonar esses caminhos, continuo com eles, porque é o caminho que a gente vai fazer grandes negócios, mas existe um outro caminho, que são pessoas. Quando você conecta pessoas no interior do Brasil para falar do seu produto, seja serviço ou produto físico, você tem um poder que ninguém tira de você. Porque a conexão com as pessoas independe da tecnologia que ela usa. Você pode até potencializar com tecnologia. A gente fazia isso quando não tinha internet. E a gente tinha 400 mil pessoas vendendo para a gente. Imagina fazer isso sem internet? Dá para imaginar hoje? Não dá. E qual é o segredo disso? Elas vão ficar com você por... Elas vão ficar com você por... Eu estou vendo o tempo aqui, está dando risada, né? Eu sei que eu não vou cumprir, mas eu quero entregar isso para eles fazerem amanhã esse negócio, tá? Hoje. Bom, eles estão com você primeiro, quando eles falam assim, eu aprendo aqui. Então, o aprendizado. Eu aprendo aqui, eles ficam com você. Segundo, eu faço parte, o pertencimento. Terceiro, o propósito, faz sentido para mim. Então, ela vai estar com você quando fizer sentido para ela, quando ela tiver um aprendizado e quando ela faz parte. Quando ela faz parte, assim, é do meu time. Tudo que eu falo aqui, eu sinto que eu sou disso aqui. Não tem isso? Você vai para uma festa, os médicos ficam com os médicos, né? Os dentistas com os dentistas, né? Aqui, os homens com os homens, mulher com a mulher, criança com criança, tudo assim, porque você fica no grupinho seu. Assim funcionam as redes. Esses grupos, eles são já orgânicos, separando. Então, quando você fala, eu te ouço, ela fala, aqui eu quero ficar. Quando você fala, aqui eu vou te ensinar sempre, e não é só ensinar o acadêmico, é ensinar tudo. Aqui eu vou ficar. E o terceiro eu faço parte disso. A gente tinha pessoas na Natura que tatuava o logo da Natura na sua pele. Olha que louco isso. É o reconhecimento máximo da pessoa falar assim, eu aprendo tanto com essa empresa, ou com as pessoas que estão lá. Eu faço parte porque eu vou para o encontro Natura. Nossa, como eu sou recebida bem, que delícia. É o meu propósito de vida, não vender cosméticos, mas ajudar a autoestima das pessoas. Aí ela vinculou o propósito junto com esses 3 pilares. Na prática, como é que você faz isso? Primeiro pilar importante na prática, não ignore a captação de pessoas, ou seja, convidar pessoas para fazer parte do seu ecossistema, da sua rede. Então, o convite. Como começou a Natura hoje, que tem agora 4 milhões de pessoas com a Avon? Como começou a Natura? Oscar Freire, 1969, seu Luiz Seabra, com um panfletinho, entregava para as pessoas assim. Você gosta de cosméticos? Gosta. Experimenta esse daqui e se você gostar mesmo, você pode ser a nossa revendedora, 1 a 1. Hoje, um dos caras mais ricos do Brasil, lista Forbes, começou a sua empresa desse jeito. E qual a mira que nós temos hoje? A internet. Convide as pessoas a fazer parte do seu ecossistema. Mas como é que eu convido? Vem a segunda parte. Você precisa depois que você não ignorou a captação de pessoas, então é claro para você que, para uma empresa de venda direta, que explora o canal de vendas diretas, você está sempre captando quem? Cliente? Sim ou não? Também. Mas você vai fazer a captação de pessoas para representar e falar dos seus produtos. Essa é a mágica do negócio. Quando você for fazer investimento na internet, faça investimento para ela comprar e vender o seu produto, mas faça investimento para falar do seu negócio para as pessoas estarem no seu ecossistema, no seu sistema de vendas. Qualquer empresa de venda direta, qualquer empresa que explora o canal de venda direta, se não tiver este canal, esse propósito de captar novas pessoas, como você vai captar novos clientes, se não tiver, ela quebra em 3 anos. Eu garanto, qualquer empresa do mundo, se ela não tiver captação de pessoas. Vocês podem estar pensando nesse momento, mas a empresa que tem 1 milhão, 2 milhões de pessoas, não é melhor só trabalhar a retenção? Pensaram nisso? Vou trabalhar só a retenção, porque com 1 milhão não vou quebrar. 300 mil pessoas, ou seja, mais de 30% delas saem todos os anos, porque elas morrem, desistem, não querem. Igual o cliente nosso. Agora, como é que você faz para ela ficar? Força do relacionamento. E força do relacionamento vem o segundo pilar.
você precisa ter uma plataforma de educação. Plataforma de educação você precisa ter alguém na sua empresa para educar essa galera. Você está montando uma rede, 1, 2, 3, 10, 20, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Quem que vai educar essas pessoas? Tem que ter uma estratégia na sua empresa para educar essas pessoas. E a educação em 2 níveis. Primeiro, atributo do seu produto ou serviço. Lembra que o Zé falou aqui? Qual o diferencial você tem? Você tem que treinar ela. Qual o diferencial você tem? Essa pessoa treinada sobre atributo do produto, e aí é produto e serviços, né? Qual é o diferencial que você tem? Ela bem treinada, ela vai falar bem do seu produto, da sua empresa. Só isso basta? Não. Outro viés para ela ter sucesso na plataforma de educação, você tem que treinar ela de negócios. E treinar ela de negócios é treinar sobre vendas. Então, a galera da venda direta, você vai falar assim, ó, meu produto é melhor por isso, e eu vou te ensinar a vender por causa disso. Com o advento da internet, tem gente fazendo um absurdo, achando que vai vender produto, tirando foto do produto e colocando na rede social. Não vende, porque ela acha que vende porque não conhece. Então, o produto tem que estar vivo para vender, você tem que ensinar isso para ela. O produto tem que estar vivo. Prova social é importante para você vender. Então, você explica isso para ela. Atributo do produto e sobre vendas, sobre negócios. Tudo bem até aqui? Primeiro pilar qual é? Vamos recapitular. Primeiro pilar é captação de? Sempre. Captação de pessoas. Segundo pilar, você captou as pessoas. Segundo pilar, você tem que educar ela em quê? Produto e negócios. A saber fazer a melhor venda, a melhor abordagem e saber falar sobre o seu negócio. Certo? O que consiste uma rede? Rituais. Rituais são importantes para quem quer explorar esse canal de vendas diretas. Rituais são momentos onde você ou alguém da sua empresa vai se conectar com a pessoa. Rituais são importantes na nossa vida? Sim ou não? Por quê? Me fala um ritual importante na nossa vida. Casamento. Sempre vem das mulheres, isso é bem legal, eu gosto disso. Casamento é um ritual importante, você falou? Casamento é um ritual importante. Qual outro ritual importante? Você precisa de rituais para fazer tudo na sua vida. Só que a gente esquece de fazer isso na empresa. Ah, vou fazer uma reunião X. E quando der, eu faço a outra. Não. Olha para você ter uma ideia. Lá na Natura, a gente tinha vários rituais. Eu cheguei a um determinado momento que eu ocupei o cargo de direção dos rituais todos, na empresa toda. Qual era a minha função? Olha que loucura. O que saía do conselho ia para a reunião de diretoria, que ia reunião para o gerente de mercado, que ia reunião para o gerente de vendas, que ia reunião para o gerente de relacionamento, que ia reunião para a CNO, que ia reunião para a consultora. E eu tinha que garantir que aquela informação ia chegar aqui. E como eu garantia isso? Com rituais. Sem rituais, você não consegue fazer isso. Porque as pessoas não vão fazer se ela não tiver compromisso de ritual com você. Todos os rituais são importantes. Mapeia o que você pode fazer de ritual na sua empresa. Se tiver dúvida, depois me chama lá no Instagram que eu explico melhor sobre isso. Então, você precisa ter rituais. Rituais que vai consolidar a sua rede. Rituais que vai consolidar a sua tribo. Todo grande líder precisa de ritual. Por exemplo, quando a gente fala de ritual de reunião de ciclo, é uma reunião onde você vai encerrar um ciclo e fazer um outro ciclo, seja temporário ou não. Você pode fazer essa reunião que vai mostrar que esse ciclo foi encerrado e que começa um outro ciclo. Sabe fechamento de mês? Fechamento de mês é uma alavanca poderosa, é um fechamento de ciclo. Eu vou fechar esse ciclo e você dá aquele sprint final, né? Para poder fazer o ritual. Todas as reuniões da sua empresa, todas elas precisam ser ritualísticas. Elas têm que ter o objetivo de fazer, senão você vive uma doença que as empresas vivem hoje, chamada reunite. É reunião para marcar reunião. Já viram isso? Já viram? Vamos fazer uma reunião para a gente marcar a reunião? Não. Faça a reunião só para fazer os rituais. Definir os rituais, a gente tem vários rituais. Dependendo do seu negócio, você pode ter 3 ou 4 rituais que ajudam você a consolidar aquele momento. Quando se constrói tribo e comunidade sem ritual, você não consegue sustentar ele. Pode perguntar. Mesmo uma Google, você enxerga que tem esses rituais todos? Apesar de toda aquela não agenda fechada de horário para entrar, para sair, você considera que a Google tenha seus rituais também? Sim, mais do que a gente pensa. Ritual não significa disciplina de horário. Ritual são momentos.
Olha que diferença faz, né? Então, quando eu falei de reunião, talvez a ideia era, vou ter disciplina de horário para fazer rituais. Rituais são momentos De engajamento. de engajamento. Ok. E eu preciso daquele momento para poder engajar. Não necessariamente eu preciso ter isso estanque de horário. Fez bem, a Google, Apple, todas elas têm isso. Eles têm muito mais rituais do que a gente imagina. Márcio, o ritual que você está falando é criar uma cadência de responsabilidade ou seria criar uma rotina que os gestores iam treinar, né? Qualquer estratégia precisa de iniciativa, né? Mudança de comportamento. Treinar essas pessoas com a nova rotina até que vire padrão e que se incorpore na cultura da empresa. Tira a palavra rotina, mas tira a frequência. Rituais é um momento, porque quando eu falo de rotina, eu falo de tempo. E tempo no mundo globalizado, provavelmente você não vai conseguir fazer o ritual que você precisa. Você vai tentar e não vai acontecer. Então, tira momentos de engajamento para aquele público específico. Ritual serve para isso. Um ritual pode pensar, por isso que eu gosto de falar de tribo de ritual, porque quando eu falo tribo de ritual, as pessoas já pensam lá no indígena, já pensam naquela... Porque eles têm os rituais da dança, que é legal, ele tem o ritual do pajé, ele tem o ritual... Nas empresas, a mesma coisa. A gente precisa ter uma empresa ritualística para poder consolidar as redes. Mas olha a diferença. Você quer fazer uma pergunta? Peraí, deixa eu só terminar. Olha a diferença. Quando eu estou trabalhando por autoridade de chefe, eu marco reunião e tenho que estar no horário, certo? Quando eu trabalho por influência, eu estou influenciando, eu não tenho como obrigar ninguém a fazer. E sua rede independente de consultores e de consultoras, seja o nome que você quer dar, ele não tem obrigação de estar com você. Mesmo porque se tiver, você corre um risco de ser CLT. E para ele não ter essa obrigação, ele tem que ser o ritual. Ele tem que ter esse ritual. Outra pergunta. Tem uma aqui, ó. Vamos lá, tem uma lá. Vai lá. Estou escondida aqui, Márcio. Oi. Estabelecer procedimento nas empresas, para que isso seja eficiente e eficaz, ele tem que ter um ritual, correto? Perfeito. Então, todo departamento é estabelecido um procedimento, inicialmente, e estabelece esse ritual para que ele seja eficiente. Isso é certo? É chamado de ritual ou não é uma outra palavra? Não, isso é um ritual interno que você tem por força da organização, da sua gestão. O que eu quero chamar a atenção aqui são os rituais de quem precisa ser comprometido com você. Essa pessoa que você está falando de ritual, ele é o seu CLT, ou provavelmente ele está dentro do seu organismo de colaboradores. Ritual seria mais uma reunião. Não necessariamente ritual, uma reunião. Por exemplo, eu posso fazer um ritual de comemoração. Não é uma reunião, mas eu quero comemorar no momento onde a gente alcançar um determinado patamar de meta. Esse é um ritual. Que ritual que a gente tem? Por exemplo, vocês estão ouvindo o sino tocar aqui? Você ia falar isso? Eu ia falar que acabou de acontecer um ritual aqui. Isso. Porque tem uma equipe aqui presencial. De vendas. E acabou de ter uma venda e eles tocaram o sino. Isso é um exemplo de um ritual. O que faz eles tocar sino? Tem gente que vai ficar tímida. Eu não quero tocar sino, não é assim? E tem gente que fala assim, mas tem que tocar, porque o sino é um sinal de que você fez uma boa venda. Né? Tem sirene, tem sino, tem uma série de coisas legais. Tem as 4 disciplinas da execução que fala para você ter um placar, né, para você poder medir aquilo que está sendo feito. Então, o placar também se torna um ritual estabelecido. Não, o placar é uma ferramenta do ritual. O placar não é o ritual. O ritual é o que você quer mostrar para as pessoas se engajarem. Lembra assim, ritual dentro da venda direta foi feito para as pessoas engajarem, para as pessoas entenderem que aquele é o momento certo. Quando toca um sino, todo mundo faz o quê? Ou seja, você está comprometendo todo mundo com aquele ritual. Quer fazer pergunta? Ok. Eu coloquei aqui, enquanto você foi falando, veio na minha cabeça, o Márcio. E aí, assim, 7 rituais principais que a gente aplica, né? Que eu não tinha essa visão do ritual, mas que a gente faz, e aí eu preciso que você me oriente se é isso mesmo. Um primeiro ritual de brainstorming, segundo de comunicação, terceiro de escuta ativa, quarto de treinamento, quinto de cultura, sexto de follow-up, sétimo de comemoração. É um ciclo de ritual. Isso são rituais que você usou para organizar a sua empresa, certo? Então, esse ritual, ele tem dia e momento para acontecer? Dia e horário para acontecer? Tem, assim, primeira semana, segunda semana, mas não tem uma data certa da agenda, que é uma bagunça.
Beleza, e é assim mesmo, porque o mundo está mais orgânico do que disciplinar, e é tudo certo isso, não tem nada errado, porque agora a gente tem o home office que prejudica muito, mas, aliás, os rituais, eles ganharam força depois do home office. Como é que você consegue engajar as pessoas à distância? Precisa de ritual. Ritual é isso que você está fazendo, com um ponto de contato para energizar e envolver as pessoas no que você precisa que ela faça. Esse é o lance. Quando você fala de brainstorm, é muito... Todo mundo discute aqui, todo mundo fala, nem todas as ações eu vou pegar, mas a escutativa eu não vou falar, só vou escutar. E aí, é um ritual fazer escutativo na sua empresa? É um ritual. Você precisa escutar. E você precisa dar os feedbacks. São rituais que a gente consegue fazer. Agora, como é que você faz isso com quem não está na sua empresa? Com quem não é o seu CLT? Esse é o desafio. Porque esses rituais, quando a gente cria esses rituais dentro do contexto da venda direta, a gente cria esse ritual para as pessoas se engajarem. Ou seja, ela vai saber o seguinte: não posso faltar no encontro da empresa X, ou não posso faltar na live Y, ou não posso... Porque ela está em qualquer lugar do mundo e você tem que dar acesso para ela participar do ritual. No ritual, elas sempre vão participar? Não, porque às vezes tem ritual com 500 mil pessoas, 100 mil pessoas, e elas às vezes ouvem rituais onde elas não participam. Então, nota sempre o seguinte: os rituais são importantes para consolidar cada vez mais a minha comunidade. Todos os grandes líderes tiveram rituais, pode pegar todos, da história da humanidade, todos tiveram seus rituais. Legal? Próximo passo. Sobre esse, depois eu posso explicar para vocês, se tiverem perguntas, no Instagram, porque o nosso tempo já está lá. Márcio, precisamos encerrar, por favor, pelo amor de Deus. Ele escreveu. Eu vou encerrar, só vou terminar esses 2 pilares. Eu vou encerrar, pessoal, mas peraí, só mais 2 pilares importantes. Eu entendi já, eles também entenderam, mas eu preciso, senão a minha entrega vai ficar pela metade. Até o Google está falando, encerra, por favor. Então, a gente está falando, primeiro pilar, captação de pessoas, segundo pilar, treinamento, seja político e negócio, terceiro pilar, rituais. Outro, que você movimenta a sua empresa de venda. Carol, tudo bem? Carol, cadê o Marcelo da Intex? Olha, Marcelão. Outro pilar importante, campanhas. Toda empresa de venda direta precisa de campanhas. A sua empresa precisa de campanhas. Aliás, quem não está fazendo campanha está perdendo dinheiro. Campanha é um movimento que você faz para as pessoas alcançarem a meta que você quer. As campanhas precisam ser planejadas durante 1 ano. Se você tiver campanha, quero fazer uma campanha rápida, stand-by por causa do fechamento, está errado. Você pode até fazer, pode até ganhar alguma coisa. Normalmente aquela campanha de fechamento. Mas se você tiver um planejamento de campanha onde você vai obedecer à sazonalidade do seu negócio, é muito melhor. A gente tinha campanhas que a gente sabia exatamente o que ia fazer no Dia das Mães de 2025, hoje. Ou seja, você precisa ter campanha para respeitar o período da sua empresa. Campanha para alavancar resultados. A campanha move. E qual o prêmio que a gente tem que dar nas campanhas? Só para a gente encerrar essa parte de campanhas. Que prêmio que vocês acham que a gente precisa dar? Vou fazer uma campanha de vendas. Que prêmio eu dou? Vocês sabem? Vocês sabem? O melhor prêmio para você dar para a sua equipe de venda direta é perguntando para ela. Se você não perguntar, você vai errar. Absoluta certeza que você vai errar. Eu já fiz campanha, a Carol sabe disso, que eu já fiz campanha para dar carro. O primeiro lugar era um BMW, o segundo lugar um golzinho, o terceiro golzinho, o quarto lugar moto e assim sucessivamente. Todo mundo, quando eu acabei de fazer quando eu fiz a campanha, divulguei a campanha para a galera, todo mundo, e o maior vendedor que estava lá ficou desmotivado. Aí todo mundo falou assim para ele: opa, já sei quem vai ganhar a BMW. É ele, que era o maior vendedor. Ele vai ganhar a BMW, tenho certeza. Então vamos disputar só o segundo, porque o primeiro já é dele. Uma BMW. E resultado, só para encurtar a conversa. Acabou a campanha, ele não ficou nem entre os 5 primeiros. E o que aconteceu? Eu fui chamar, vou conversar com ele. Velho, o que está acontecendo? Você é o maior vendedor que a gente tem. Lancei uma campanha, dou uma BMW e você não fica nem entre os 5 para ganhar o golzinho, pelo menos. Sabe o que ele me perguntou? Sabe o que ele respondeu? Eu não gosto de carro. Para mim, era óbvio. Ganha o carro, vende, faz o que você quiser com o dinheiro, não é assim? Mas não é assim que funciona.
Porque ele quer reconhecimento além do prêmio. Então, lembra disso. Reconhecimento de uma campanha é muito mais importante do que o prêmio dela. Ele queria ser reconhecido, porque ele gostava de viajar, não gostava de carro, e ele não se empenhou em ganhar aquele carro, embora seja uma BMW. O que eu quero dizer para vocês é, quando vocês fizeram uma campanha, pergunte para a sua equipe, o que vocês querem? Para a sua rede. O que te motiva? O que faria você acordar 6 da manhã para poder conquistar esse prêmio? Ou dormir 1 da manhã para poder conquistar esse prêmio? É aí que você vai conseguir o melhor resultado de campanha. Estão comigo? Beleza? Eu preciso encerrar, gente. Faltou bastante coisa para a gente falar, mas eu acelerei, fui falar um pouco de governança, mas achei importante para vocês. Se precisarem acessar, eu estou Márcio Jacobelli, só me chamar no Instagram, eu mesmo respondo o meu Instagram. Acho que eu vou abrir para uma pergunta, pode ser? Uma pergunta para o pessoal estar aquecido? Pode ir lá? Está escrito, já está piscando, vou explodir, está escrito aqui. Quem quer fazer uma pergunta para a gente encerrar? 12h47, olha lá. Ô Andrezão, tudo bem? Eu quero te ouvir falar sobre a agilidade, hein? Fala, Márcio, beleza? Vamos lá. E aí? William, primeiro. Legal. A gente tem uma empresa de consultoria, de marketing, de sistemas, e temos também uma plataforma digital que tem mais de 170 profissionais credenciados a nós. Eu acho que faz muito sentido a questão de rituais aí, porque a gente está falando de profissionais que não são CLT, são externos, onde a gente distribui trabalhos para eles e a gente vai alocando eles nos clientes de acordo com a necessidade. Então, o cara é consultor financeiro, o cliente pede, precisa de um consultor financeiro, eu olho, a gente entrevista ele, vê se tem o perfil, deu o match de perfil, coloca o cara para trabalhar lá, a gente controla as horas, depois que ele termina o trabalho, beleza, fechou o vínculo. Só que a gente tem a questão do quê? De manter esse cara engajado, que é essa questão que o ritual aí ele faz muito sentido, por quê? Porque quando a gente está falando de rituais, para uma empresa que é toda CLT, todo mundo dentro de casa, e vamos dizer, o dono, o CEO, o chefe, mandando, fácil, né? Coisa é fácil, você tem daqui tal horas, etc. Mas quando você está buscando pessoas que estão formando essa rede, essa tribo, aí faz muito sentido você pensar em rituais. A gente tem algumas premiações, etc. Mas eu gostaria de ouvir de você, assim, se você estivesse nesse contexto, ou seja, de ter uma rede de 170 profissionais com perfis diferentes, consultores que têm um perfil mais técnico, marketing que tem um perfil mais de liberdade, etc., e desenvolvedores que têm um perfil totalmente mais introvertido e etc. Como você faria para... quais dicas ou técnicas ou rituais você acha que seriam importantes para conseguir deixar esse povo cada vez mais engajado, mais motivado, para que eles entrem no processo e fiquem conosco, mesmo quando eventualmente passam um tempo sem ter trabalho? Porque como a gente vai vendendo, depende da demanda. Às vezes não tem demanda para ele todo mês, e ele vai ficar 2 meses ali seguindo os outros trabalhos dele, mas ele vai ter que estar pronto para a hora que a gente escalar. Ele está no banco, mas a hora que ele escalar, ele entrar aquecido, entrar no jogo e fazer virar. Boa. O que eu olharia profundamente é pontos em comum entre eles. 2 ou 3 que eu consigo identificar que eles se conversam. Nós não somos tribos, nós não somos pessoas de uma tribo só. Quem gosta de Harley Davidson aqui e anda? Gosta, tá bom? E de BMW, é outra tribo, começou a criar, não é assim? Eu falo de moto agora. Então, dentro do contexto tribo-moto, tem 2 que se destacam, a Harley e a BM, que é um contexto diferente. Qual o ponto de comum entre os motoqueiros? Eu posso gostar da Harley Davidson, mas eu também gosto de entrar na Porsche Cup e ter o meu Porsche. E assim eu vou montando tribos. Dei um exemplo de bens materiais, mas as tribos, elas se conectam com alguma coisa em comum entre eles. Você tem que identificar o que é comum entre o seu grupo, para você ofertar o que é comum. E o que é oferta de comum? É você identificar o que faz ele estar com você, que é a atenção que ele precisa, para você entregar um conteúdo para ele. Lembra, conteúdo não necessariamente é o acadêmico. Conteúdo é o que eu faço a sua vida ser mais prazerosa, o que eu faço a sua vida ser mais divertido, o que eu faço a sua vida fazer parte da sua vida. Existem N comunidades que vocês participam, eu tenho absoluta certeza. E normalmente a gente divide comunidade entre sexo, né? As mulheres não sei o que lá, não é assim? Os barbudos não sei o que lá. E só isso a gente sabe fazer. Mas existem muitos pontos em comum de comunidade que você fortalece, né? E a gente só consegue lembrar desses. Olha profundamente quem são essas pessoas. Se você olhar essas, são 150?
170. Se olhar esse 170, a certeza você vai achar 1.700, 17.000, 170.000, com o mesmo tipo de perfil, o mesmo ponto de contato. Feito isso, começa a ofertar e começa a fazer proposta de aderência dos rituais. Ritual para a comunidade. Quem serve a comunidade é o ritual, e quem controla o ritual é o líder. Sua empresa precisa ser o líder para controlar aquele ritual. Lembra sempre assim, quem controlava... quem era o líder do movimento X. Lembra aquele cara e quais os atributos daquele cara. Depois eu posso passar para vocês, pelo arquivo do êxito, quais são os atributos para você ser um líder, se posicionar como um líder naquela sua tribo, naquela sua comunidade. O que a comunidade precisa? Tem um livro que fala assim, ó, precisamos ser liderados. A gente não quer ser líder. Acreditem, a maioria de nós quer ser liderado, não quer ser líder. E ser líder dá trabalho. E dá trabalho, tudo isso que eu estou falando. Você precisa de ter engajamento da galera. Não tem líder sem constância. Não tem ritual sem constância. Não existe. Ah, eu vou montar isso e está tudo certo. Montou. Não tem. Se a Harley Davidson não tiver encontro todo final de semana, café da manhã, e vamos para a cidade X, não tem ritual. Então, o ritual é um ponto de contato para você absorver esses líderes, esses liderados. Já está assim para bater palma, né? Legal, pessoal. Não fica por aqui, eu fico à disposição de vocês quando vocês quiserem. Um beijo no coração de vocês.